que é, afinal, a nova ordem mundial? É uma questão complexa que, dependendo de quem responde, pode descrever tanto uma reconfiguração geopolítica como uma teoria da conspiração sobre um governo global secreto. Mas para entender as suas várias facetas, precisamos de viajar no tempo e desvendar as suas origens e evoluções ao longo da história. A jornada para compreender este conceito revela as tensões e aspirações que moldaram e continuam a moldar o nosso mundo. Historicamente, a ideia de uma nova ordem surge ciclicamente, quase sempre das cinzas de grandes conflitos globais. Após a devastação da Primeira Guerra Mundial, líderes mundiais procuraram criar uma estrutura, como a Liga das Nações, que pudesse prevenir futuras catástrofes. O fracasso dessa iniciativa e a subsequente Segunda Guerra Mundial reacenderam o debate, levando à criação da Organização das Nações Unidas e de um novo equilíbrio de poder, desta vez bipolar, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Cada um destes momentos representou uma tentativa de redefinir as regras do jogo internacional. O termo Nova Ordem Mundial ganhou, no entanto, a sua proeminência moderna no final do século XX. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o colapso da União Soviética pouco depois, o mundo bipolar da Guerra Fria chegou ao fim. Líderes como George H.W. Bush popularizaram a expressão para descrever uma era de cooperação internacional, liderada por uma única superpotência, os Estados Unidos, onde a diplomacia e o direito internacional prevaleceriam sobre o confronto militar. Era uma visão otimista de um futuro pacífico e unipolar. Esta nova era foi profundamente marcada pela globalização e pelo multilateralismo. A interdependência econômica acelerou, conectando mercados e nações de formas sem precedentes. Organizações como a Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial ganharam um papel central na governação global, estabelecendo normas e políticas que transcendiam as fronteiras nacionais. Este sistema interligado visava promover a estabilidade e o crescimento, mas também gerou novos desafios e desigualdades. Paralelamente a esta realidade geopolítica, o conceito de nova ordem mundial tornou-se o pilar de inúmeras teorias da conspiração. Nestas narrativas, a expressão não se refere a uma cooperação transparente, mas sim a um plano secreto orquestrado por uma elite oculta. Banqueiros, sociedades secretas ou figuras poderosas, com o objetivo de estabelecer um governo mundial autoritário. Esta visão alimenta a desconfiança em relação às instituições globais e explora medos sobre a perda de soberania e liberdade individual. Hoje, a nova ordem mundial continua a ser um conceito em constante mutação, longe da visão unipolar dos anos 90 e mais próximo de um cenário multipolar complexo, com a ascensão de novas potências como a China. A sua definição permanece um campo de batalha entre a análise geopolítica e a teoria da conspiração. Entender as suas múltiplas camadas é, portanto, essencial para decifrar as dinâmicas de poder que definem o nosso presente e que continuarão a moldar o futuro do cenário internacional. Você já ouviu falar em uma cabala secreta que controla o mundo? No universo das teorias da conspiração, a ideia de uma nova ordem mundial, orquestrada por dinastias antigas e imensamente ricas, ocupa um lugar de destaque. Segundo essa narrativa, um pequeno grupo de famílias poderosas estaria secretamente manipulando os fios do poder global, decidindo o destino de nações inteiras a portas fechadas. No centro dessas teorias estão nomes que ecoam através da história das finanças e da indústria. Famílias como os Rothschilds, com sua vasta influência no sistema bancário europeu desde o século XVIII, e os Rockefellers, magnatas do petróleo que moldaram a economia americana, são frequentemente apontadas como os principais arquitetos dessa suposta conspiração. A narrativa alega que, por trás de uma fachada de filantropia e negócios, eles exercem um controle absoluto sobre a política, a mídia e os mercados financeiros globais, garantindo que suas agendas sejam sempre priorizadas. Essas teorias sugerem que a influência dessas famílias não é exercida abertamente, mas sim através de uma rede complexa de conexões secretas
e organizações de fachada. Instituições globais, como o Fundo Monetário Internacional, FMI, o Banco Mundial e até mesmo bancos centrais de diversas nações, são vistas como meros instrumentos para implementar suas políticas. Símbolos encontrados na arquitetura de edifícios governamentais ou em notas de dinheiro são interpretados como provas ocultas dessa dominação silenciosa, conectando pontos que para muitos parecem aleatórios. Qual seria o objetivo final de tanto poder e controle? Os teóricos afirmam que a meta é a criação de um governo mundial único e autoritário. Nesse cenário, as soberanias nacionais seriam dissolvidas e a população mundial passaria a ser governada por uma elite não eleita. O controle sobre os recursos naturais, a tecnologia e a informação seria total, permitindo a manipulação de massas e a supressão de qualquer forma de dissidência, estabelecendo assim uma tirania global disfarçada de progresso e unificação. Apesar da popularidade dessas narrativas, é crucial notar que elas se baseiam em grande parte em interpretações seletivas de eventos históricos, conexões circunstanciais e simbolismos ambíguos. Historiadores e acadêmicos, em sua maioria, desacreditam essas teorias, apontando a falta de evidências concretas e a tendência de simplificar processos históricos e geopolíticos extremamente complexos. Argumentam que a influência de famílias ricas é inegável, mas atribuir a elas um plano conspiratório global coordenado é um salto especulativo. Assim, a saga da nova ordem mundial e das famílias que supostamente a governam continua sendo um dos capítulos mais fascinantes e controversos do folclore conspiratório. Entre a realidade da influência econômica e a ficção de um controle onipotente, a verdade permanece envolta em mistério, alimentando um debate que desafia nossa percepção de poder e segredo no mundo moderno. Você já se perguntou como seria o mundo sob um único poder? Dentro do vasto universo das teorias da conspiração, a nova ordem mundial não é apenas uma ideia vaga. Ela supostamente possui um roteiro detalhado e um cronograma secreto, embora altamente especulativo. A narrativa sugere que uma elite global estaria executando passo a passo um plano para redesenhar o nosso mundo. Um dos pilares centrais desse suposto plano seria o controle econômico absoluto. Teóricos afirmam que o objetivo é estabelecer um sistema financeiro totalmente unificado, possivelmente com uma moeda digital global. Esse sistema permitiria a essa elite controlar todos os recursos do planeta, gerir as dívidas das nações e, essencialmente, tornar cada indivíduo dependente de sua estrutura. Imagine um mundo onde cada transação financeira é monitorada e regulada por uma única autoridade central. O ápice do plano seria a formação de um governo mundial unificado. Isso implicaria na dissolução gradual das soberanias nacionais, com os países cedendo seu poder a uma entidade centralizada. Este governo global seria responsável por ditar leis, políticas e diretrizes para toda a humanidade, eliminando as fronteiras e as identidades nacionais em favor de uma governança única e incontestável. Para que tal mudança seja aceita, seria necessária uma profunda transformação social e cultural. A teoria postula que a mídia, o sistema educacional e a tecnologia são ferramentas de manipulação usadas para moldar a opinião pública. Através de uma agenda cuidadosamente orquestrada, a população seria condicionada a aceitar a nova estrutura de poder como algo natural e benéfico, suprimindo dissidências e promovendo uma cultura homogênea. Mas quando tudo isso aconteceria? Não existe um calendário explícito, mas os teóricos interpretam grandes eventos históricos e crises globais como fases no avanço da NWO. Cada crise, seja ela econômica, sanitária ou social, funcionaria como um degrau no cronograma secreto, empurrando a agenda para frente. As crises, aliás, são vistas como catalisadores essenciais. A ideia é que elas seriam orquestradas ou, no mínimo, aproveitadas para gerar medo e instabilidade. Diante do caos, as populações clamariam por soluções e a elite apresentaria medidas de maior controle e centralização como a única resposta viável, acelerando a implementação de suas políticas globais.
A tecnologia de vigilância é considerada uma etapa crucial para consolidar esse poder. O uso de câmeras de reconhecimento facial, monitoramento online, chips de identificação e redes de dados massivas permitiria um controle populacional sem precedentes. Cada movimento, cada palavra e cada ação poderiam ser rastreados, garantindo a submissão total à nova ordem. No final, esses planos detalhados e cronogramas secretos, embora fascinantes e amplamente discutidos, permanecem firmemente no domínio da especulação. Sem evidências concretas e verificáveis, a narrativa da nova ordem mundial serve como um grande "e se?", um lembrete para questionarmos as estruturas de poder que nos governam, mas sem nos perdermos em um labirinto de conjecturas. Eles dizem que toda crise é uma oportunidade, mas para quem? Para os teóricos da conspiração, a resposta é clara: para uma elite secreta que busca impor uma nova ordem mundial. Segundo essa visão, os eventos mais caóticos da história não são acidentes, mas sim peças de um grande tabuleiro, movidas para acelerar a criação de um governo único e global. Olhe para as grandes guerras mundiais. Cidades em ruínas, milhões de mortos. E do meio dessa devastação, o que surge? Primeiro, a Liga das Nações. Depois, a Organização das Nações Unidas. Para os teóricos, esses organismos supranacionais não são símbolos de paz, mas sim os primeiros e decisivos passos em direção a um controle centralizado, erguidos sobre o trauma coletivo da guerra para parecerem a única solução. Depois, vêm as crises econômicas, a Grande Depressão de 1929, o colapso financeiro de 2008, pânico nas bolsas de valores, filas de desempregados, famílias perdendo tudo. Em seguida, líderes do G20 e do FMI se reúnem, prometendo salvar o sistema. A solução: mais regulamentação global, maior poder para bancos centrais e instituições financeiras internacionais. Cada crise justifica um nó a mais na teia do controle econômico global. E as pandemias? Um vírus se espalha pelo planeta, gerando medo e incerteza. Governos impõem quarentenas, restrições de movimento e passaportes sanitários. A Organização Mundial da Saúde coordena a resposta global. Na ótica da conspiração, esses eventos são o pretexto perfeito para testar e implementar sistemas de vigilância em massa, normalizar a perda de liberdades individuais e introduzir programas de identificação digital que poderiam ser usados para controlar cada cidadão. Não podemos esquecer o terrorismo. Ataques chocantes que abalam a sensação de segurança de uma nação. A resposta imediata são discursos inflamados sobre segurança nacional, seguidos pela aprovação de leis antiterrorismo que expandem o poder de vigilância do Estado. A liberdade é sacrificada no altar da segurança, e o poder das agências de inteligência cresce sem precedentes. Até mesmo as mudanças climáticas entram no jogo. Imagens de enchentes, secas e desastres naturais são usadas para justificar a necessidade de uma ação global coordenada. Conferências climáticas propõem impostos sobre o carbono e acordos internacionais, que, segundo os céticos, visam criar um sistema de redistribuição de riqueza e recursos, tudo sob a supervisão de uma autoridade central. De guerras a pandemias, de colapsos financeiros ao clima, cada crise parece ter a mesma consequência: a erosão da soberania nacional e o avanço de uma agenda globalista. A narrativa é sempre a mesma. Um problema de escala mundial exige uma solução global. E a cada passo, o mundo se aproxima do que os teóricos mais temem. A questão que fica é: estamos apenas reagindo a crises inevitáveis ou sendo cuidadosamente conduzidos em direção a um futuro pré-determinado? E você, já parou para pensar no assunto? Se você se aprofundou nas camadas da conspiração conosco hoje, não perca os próximos segredos. Inscreva-se no canal Conspirações e Curiosidades. Ative o sininho para não perder nenhuma revelação e deixe seu like para apoiar nosso trabalho. Até a próxima!